Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui nos encontramos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei da Liberdade, um assunto muito importante. Então, possamos fazer desse momento o melhor da reflexão para todos nós. Eu, que particularmente sou desafiado, chamado a estar aqui com vocês e apresentar uma reflexão sobre essa parte do estudo da doutrina, e a todos vocês que vão estar também desafiados a pensarem, a serem motivados, a se mexerem em relação a isso. Agradecemos a oportunidade da expressão e pedimos que esse momento, nossos próximos 30 minutos, estejamos muito bem amparados pelos nossos mentores, pelo querido Dr. Herman, mentor da Casa do Caminho, a Deus, nosso Pai, sobretudo, e a Jesus, o doce Rabi e irmão maior. Que possamos assim dar início às reflexões de hoje. Nós vamos tratar da Lei da Liberdade em 3 aspectos iniciais. Ela contém, na verdade, 4, 5, 6, 7, 8 itens, mas nós vamos ficar contidos aqui nos 3 primeiros itens, que é liberdade natural, escravidão e liberdade de pensar. Na verdade, Kardec, quando põe esse texto aqui, ele amplia e põe separações, né? Ele põe a liberdade de pensar com escravidão, liberdade e escravidão. Liberdade, na verdade, esse substantivo feminino, determina o que é liberdade, no sentido da exposição. Um grau de independência, legítimo ou não, mas é um grau de independência, né? Que os povos, normalmente já os povos modernos, já almejavam ter a sua liberdade, a sua independência. Quando se fala em independência, é liberdade. Nós pensamos assim também com relação a nós próprios, né? Como somos, como seres individuais, no conjunto desse coletivo onde estamos inseridos, seja o coletivo familiar, célula máter da sociedade, seja o coletivo do nosso trabalho, do labor, seja no social geral, no nosso contigo aqui, das nossas obrigações, na nossa cidadania, na nossa liberdade de expressão político-religiosa, na nossa liberdade de expressão num sentido geral. Então, vamos analisar aqui agora que esse conjunto de liberdade, ele traz, na verdade, obrigações e direitos. A gente pensa que liberdade é algo que você não tem obrigação alguma, né? E o Livro dos Espíritos já traz isso aqui muito bem qualificado, num texto muito claro. Liberdade significa, sim, responsabilidade. Liberdade não pode ser confundido com libertinagem, que é uma forma de expressão de não ter reconhecimento, respeito, não ter percepção clara de tudo aquilo que nos limita. Nós somos limitados. Como espíritos, somos limitados à nossa matéria, somos submetidos ao conjunto da matéria do planeta. Como espíritos, aqui encarnados, somos submetidos às nossas leis terrenas. As leis divinas em primeiro plano, mas as leis terrenas, as leis dos homens. E essas leis, elas mudam de acordo com o seu espaço geográfico. O que para o Brasil, nosso país hoje, tem um conjunto especial de leis dando normativa a toda a sociedade, na América do Norte existem momentos em que esses ideais se encontram e em outros momentos eles são separados, né? Então, liberdade implica em respeito. E vamos começar então aqui, a primeira questão, que é a 825, eu esqueci de dizer, falo agora. Questão 825 e 834, que vão permear esses 3 títulos que nós vamos hoje discursar aqui com vocês, fazermos as reflexões, lhes instigar e promover assim essa provocação íntima para que não percamos o nosso objetivo de crescimento. Nós não podemos entrar num automatismo, não devemos ficar naquilo que é um automatismo social, como tem ocorrido em muitos lugares, onde as coisas vão acontecendo e simplesmente acontecem e vão ficando e vão se acamando, vão se mantendo ali como um extrato. Não. A doutrina espírita nos traz uma liberdade de pensamento religioso, mas traz, sobretudo, o direito e o dever, por causa do livre-arbítrio, de pensarmos a liberdade do ser íntimo da alma enquanto expressão inteligente aqui no planeta. Vamos lá.
Liberdade natural. É a questão 825, começa: haverá no mundo posições em que o homem possa, de alguma forma, orgulhar-se excessivamente de gozar absoluta liberdade? Já vem com a lei do orgulho, né? Uma lei de orgulho, uma lei primitiva que existe em todos nós, né? Nos orgulharmos, né? E temos a questão do orgulho fundamental. E o orgulho absoluto, como se fosse algo concreto, né? Quando a gente sabe que de absoluto aqui é só que tudo é instável, não está nada no absoluto, né? Nós estamos aqui vivendo um momento de crescimento, já muito lá do passado, com a nossa inteligência, nessa forma extraordinária que recebemos como investidura, como vestimenta do nosso espírito, nós sabemos que estamos desenvolvendo e crescendo, ou seja, o que tinha um valor no passado hoje já não se aplica e assim será no futuro, por isso que a lei é de progresso. Isso é indistinto. Você pode sentar e parar. Você com isso vai envelhecer compulsoriamente, mas não vai evoluir integralmente, intelectualmente, moralmente, mas essa evolução vai se impor sobre cada um de nós mesmos que estejamos estagnados. Então vamos lá. Qual é a resposta para essa questão? A resposta é não. Não, porque todos precisam um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Ué, mas eu estava falando de liberdade absoluta. O que eu tenho a ver com o meu próximo? Pois é, liberdade é um direito concedido a todos naturalmente e que a lei do homem muitas das vezes viola e às vezes oprime e às vezes extingue. Como? Viola por valores de interesses maiores, onde alguns se locupletam por questões outras e tomam a liberdade de pessoas, de povos e tudo mais, em detrimento de qualquer outra coisa, para se locupletar, para ter o seu direito, aquilo que ele arvora para si como seu direito. Então essa é uma questão. A outra é quando a sociedade, eu vou encurtar aqui porque nós temos muitas questões, mas é quando a sociedade é compulsoriamente obrigada a cercear a liberdade. Um ser como nós, tomando atitudes indevidas para com o respeito da liberdade geral, influi negativamente sobre a sociedade. É o que se chama prisão, cárcere, enfim, é quando ele é segregado. Essa é uma forma de retirar uma liberdade que não é total. Vamos ver isso mais à frente. A liberdade não. Você não extingue a liberdade total do ser. O ser mantém um sentido de liberdade, mesmo preso. Mesmo preso por razões naturais da lei humana, mesmo preso por questões que a lei natural não impõe negatividade sobre isso. Não vai ao encontro dizer não, não pode. Então vamos lá de novo. Em que condições poderia então o homem gozar de absoluta liberdade? Olha, aqui ele diz que só os eremitas no deserto, né? Mas nós estamos falando de um tempo muito lá atrás. Porque para sermos eremitas hoje, fisicamente, naquela época, né, nós estamos falando de quando o Livro dos Espíritos foi trazido na sua versão mais ampla, já desde a sua primeira versão, que dobra o número de questões, em 1857, ele coloca que naquele tempo o planeta não tinha sido todo conhecido ainda. Haviam muitas regiões geográficas que o homem não tinha passado. Hoje, com o GPS, com toda essa globalização, com toda essa transferência de conhecimento, com a internet, com tudo mais, não existe ponto do planeta que possa não estar tocado. E algumas partes do universo que nós já tocamos quando mandamos as nossas naves, né, exploratórias, com astronautas ou não, enfim, tripuladas ou não, elas estão perscrutando uma parte já grande do universo. Portanto, não há onde se esconder na forma física. Mas aqui ele coloca que naquela época, porque foram séculos, né, em que esse tipo de ação foi muito promovida, principalmente por alguns segmentos religiosos, onde havia o claustro, a clausura, onde havia o afastamento, aqueles que ficavam em oração plena, e que dentro do Evangelho, como no Livro dos Espíritos, já está mostrado que não traz o maior valor de contribuição à sociedade. Mas aqui era considerado como uma liberdade absoluta, estava lá o ser isolado, perfeitamente isolado. Agora, somos seres sociais, somos seres minimamente, originalmente falando, tribais. Já andávamos em grupos, perdoe, mesmo quando nômades.
Na verdade, a nossa consciência de formação de uma civilização advém de toda essa experiência como nômades para começarmos a nos assentar e começarmos a domesticar terra, animais e a nós mesmos, no nosso sentido de talvez liberdade de nômade, de ficarmos num espaço. E aí descobrirmos a necessidade da convivência mais plena, uma convivência mais impositiva, onde deveriam ser criados limites, liberdade. Quando a gente fala assim, mas liberdade com limites, liberdade é exatamente pensar limites. A tua liberdade começa onde termina a minha. Esses são os limites que nós temos do ser individual e do ser coletivo. Isso é uma tratativa da lei natural e uma tratativa da lei dos homens. Mas vamos mais em frente. Nós estamos falando aqui, quando colocamos essa lei do eremita, a gente está falando até do insulamento. Eu fiz uma anotação aqui, que ela é contra a lei natural. O insulamento está lá na questão 767 do livro dos Espíritos, que já foi visto, mas teremos a oportunidade de abordarmos novamente em outros estudos. Ela vai contrária à lei natural, à lei de Deus. Vai contrária à participação do ser em fazer diferença, em contribuir, em fazer melhorar a si e ao próximo. Lembre-se, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando vem essa frase, já colocou duas pessoas, não colocou? O próximo e a si, nós. Então, quando colocou duas pessoas, dois seres juntos, nós já determinamos uma lei de liberdade com limites que estão entre essas duas partes. A regra geral e a regra do individual. Isso vale muito em família. Às vezes a gente pensa que em família a regra vem de cima para baixo, que é o despótico, né? Aquele que manda e faz acontecer em tudo e não dá liberdade aos outros, que a não ser a obrigação de seguir um determinado limite. Isso também foi muito discutido na época de Kardec, porque havia muito disso. Né? As famílias eram formadas por um pátrio poder excessivo que cerceava a liberdade até da expressão do pensamento, não do pensamento, porque no pensamento nós vamos ver, não existe modo de você, qualquer um de nós, limitarmos, né? Consignarmos, travarmos, mas havia essa forma indevida, vamos dizer, de um excessivo. Mas não é porque havia. Hoje, nós vamos um pouco mais à frente. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem de pertencer a si mesmo? Aí é que está, de modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. Então nós vamos ter lei natural no capítulo 1, que abre esse terceiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, o capítulo 7, lei de sociedade, e o capítulo 9, igualdade, né, de obrigações. Olha só, igualdade de obrigações. Pô, mas a liberdade impõe igualdade de obrigações e direitos. Há uma passagem na biografia, na história, de Mahatma Gandhi, aquele que lutava pela liberdade da Índia, era hinduísta, mas reconhecia o sentimento, o pensamento advindo de Cristo, o pensamento cristão na sua essência, como a melhor forma de expressão para estar sobre o planeta. Ele falava que se tudo no mundo se desintegrasse, tudo desaparecesse, se mantivesse apenas o conhecimento do Sermão do Monte proferido por Cristo, por Jesus Cristo, toda a humanidade teria um reinício moral, intelectual, social, criativo, positivo, científico. Veja, um hinduísta que falava. Mas ele também falou, quando foi cobrado em meio a uma de suas pregações públicas, que também eram imensas, pela liberdade da Índia perante os seus colonizadores ingleses à época, que era um pensamento pacifista, efetivamente, era reagir pacificamente, sem nenhuma violência. Isso foi pregado por ele, e a partir daí se fez uma escola de não violência por sermos pacíficos. Ele foi perguntado, quando alguém disse assim, Mahatma, né, a grande alma, né, Mahatma, quais são os meus direitos em verdade? E ele responde, os seus direitos são os primeiros de cumprir os seus deveres. E uma vez que tenhamos todos os nossos deveres cumpridos para conosco, para com o próximo e para com o conjunto social onde estamos inseridos, aí se estabelece o direito de todos nós.
Veja que coisa extraordinária, que reflexão boa que nós podemos trazer aqui para esse nosso momento de entendermos o quanto é importante entendermos a liberdade do outro, né? Nós tivemos muitos séculos, né, com muito despotismo, com muita subjugação. E aí, de repente, houve uma inversão de valores, onde aflorou o que seria a liberdade de pensamento, de expressão das coisas, e aí o excesso, né? A gente fica com aquela corda muito esticada, tensionada, quando ela rompe, ela produz, até por conta da lei da física, uma reação imensa, igual à tensão que estava. Ou seja, se você manteve alguma coisa tensionada por muito tempo, nesse caso figurativamente sobre as sociedades subjugadas, sobre um domínio muito forte, despótico, um domínio que era de sociedade, mas era familiar também, quando você solta, tem um rompimento, um impacto opositivo tão grande quanto aquilo que você colocou. Terceira lei de Newton, ação e reação. Quando você produz uma ação, recebe uma reação em igual intensidade em sentido oposto. Isso é básico, né? Lei de causa e efeito dentro da doutrina espírita explicada na sua amplitude. Então, essa ordem absoluta que foi estabelecida, que era dado como absoluto, a gente sabe que o absoluto não existe, a gente até falou isso logo no começo, né? Não existe absoluta liberdade, não existe o absoluto. De absoluto, só a realidade que nada é permanente, né? É a chamada regra. O que é permanente? A impermanência, né? Nós estamos em evolução, em crescimento. Tem uma parte aqui que ele fala muito importante, que é da escravidão. Aí a gente sai desse aspecto do direito de discutir, porque a gente está com pouco tempo, temos aí 14 minutos para discutirmos, então temos que provocá-los para que vocês busquem mais elementos para discernimento de cada um de vocês. A escravidão, o que é escravidão? Bom, no princípio lá atrás, a escravidão era subjugar um outro ser, ou seja, um semelhante, embora nós não considerássemos, nós sim, porque através das múltiplas encarnações, é claro que tivemos lá atrás, né? Escravos e escravizadores, partícipes ou não, contemplativos ou não, enfim, em alguma forma a gente estava nesse conjunto social desde a sociedade inteligente formada lá atrás. Então nós vimos muito disso, e até recentemente, né? Não é por pouco que a escravatura esteve até aqui no século XIX, muito próximo de todos nós aqui ainda. E infelizmente o Brasil ainda foi um dos últimos a abolir tal conduta. A conduta de escravizar o ser fisicamente, submetê-lo ao cárcere, submetê-lo a privações, submetê-lo às suas vontades, que são as díspares, são despóticas, submeter esse ser a um serviço forçado, sem direitos, sem valores, ou seja, desqualificar, desmontar o ser, a forma e expressão extraordinária de Deus, desmontá-lo ao nada, né? A escravidão, subjugá-lo no seu absoluto, deixar limitado. Bom, felizmente isso foi retirado. Haverá homens que estejam, questão 829, por natureza destinados a ser propriedade de outros homens, é contrário à lei de Deus. Depois vocês podem ler o resto da questão. Começa por aí. É contrário à lei de Deus, acabou. Fim. Não há como se discutir o absoluto. Quem de nós gostaríamos de ser escravos? Nenhum de nós, né? Propriedade e domínio de outro, nada. Aliás, nós temos aqui São Vicente de Paulo, que faz comunicação no livro do Evangelho, e ele próprio foi escravo. São Vicente de Paulo foi escravo? Foi, rapidamente. São Vicente de Paulo havia ganho uma doação de uma pessoa que tinha muito reconhecimento pela tarefa dele com os pobres, e ele foi buscar isso, precisou buscar esse dinheiro, essa herança que ficou para ele embarcado, e o barco dele foi tomado, ele foi preso por muçulmanos, feito escravo, vendido como escravo, e conseguiu reverter isso falando com o seu proprietário sobre Jesus. Um ano e pouco depois, segundo a história, diz que o próprio proprietário não só dá liberdade, mas como conduz São Vicente de Paulo à liberdade e à fuga, né? Ele tinha que sair do espaço geográfico onde ele estava limitado, e ele passa a ser um seguidor dele, passa a ser um colaborador, ele deixa tudo para trás. Me lembra aquela passagem de Jesus, né? Deixa tudo que é teu e segue-me, né? Pega a tua cruz e me segue.
ex-dono de São Vicente de Paulo, passa a ser um correligionário, um apóstolo do São Vicente de Paulo na sua tarefa para com os pobres, que retorna à Europa, enfim. E aí prossegue a história dele, que não é o tema de agora, poderá ser em outro estudo futuro. Então, São Vicente de Paulo também viveu isso e deixou isso muito claro na capacidade do pensamento, da liberdade. E a gente fala só de escravidão. Hoje tem escravidão? Não, a princesa Isabel nos libertou. Sim, mas eu sou branco, por que ela me libertou? Libertou. Ela libertou os escravos negros e libertou os brancos da penúria, do custo, da consciência de assim fazê-lo. Mesmo que de um modo compulsório, mesmo de um modo pragmático, definido, para que não pudesse mais acontecer. Ela, querendo ou não, ela nos deu uma liberdade das nossas penas futuras por aquilo que poderíamos estar incorrendo. Que ótimo! Eu também sou liberto. Quando ela propõe e define na lei a liberdade dos escravos, ela não só liberta os negros, ela liberta a condição do índio e liberta a condição dos escravizadores, que era o homem branco dominante, os ricos e poderosos, não todos. Mas veja, a sociedade, mesmo aqueles que não possuíam escravos, de alguma forma, eram partícipes, mesmo que de modo involuntário ou voluntariamente, secretamente, daquela condição de escravos. Eles olhavam para os escravos com naturalidade. Né? Você não olhava para aquilo, pudesse eu me tornar rico e ter um escravo para trabalhar e fazer as minhas coisas. Né? Era isso mais ou menos o pensamento dominante à época. Então, ela também nos liberta de uma pena futura. Esse é um pensamento, uma reflexão íntima própria minha, mas que eu divido com vocês. Que eu acho que ali houve uma liberdade extraordinária no que poderíamos estar custando a todos nós vivermos isso. Mas hoje ainda existe muita escravidão. Não foi liberto? Não foi? Foi liberto. E a escravidão psíquica? A gente falava do despótico na casa. Nós temos hoje grandes notícias a respeito do que se faz contra o enfrentamento de violência contra crianças, contra as mulheres, contra os idosos. Existem diversas formas. E existe uma violência que é uma violência que não aparece em cicatrizes, em marcas, mas que deixa marcas profundas em nosso perispírito, em nós como espíritos, que é a submissão psíquica. Existe uma escravidão psíquica. Às vezes ela é coletiva, dentro de uma nação, dentro de um grupo de trabalho, dentro de uma família, mas ela começa muitas das vezes na família, como esse princípio. A família, que é princípio máter da sociedade, emana coisas boas, mas também emana coisas não boas, né? Com a ausência do bem. Não é isso? Mas como isso acontece? Acontece. Existem muitos lugares que são dominados por conjuntos familiares, por conjuntos de famílias, que são despóticos ainda hoje e mantêm uma submissão psíquica de grupos, de vilarejos, enfim, de um conjunto de pessoas, de seres, e que ficam dominados por isso. A começar pela própria família e na extensão dos seus trabalhadores e de outras coisas. Existem histórias aqui no Brasil mesmo, recentemente, de lugares mais chamados remotos, mas que são alcançáveis, de fazendas que utilizam ainda serviço escravo disfarçado. Né? O sujeito tem o direito ao trabalho, mas ele tem que pagar por tudo aquilo que consome. Então, a moradia, o alimento, a vestimenta, mesmo que dada em terceira, quarta, quinta geração já de uso, ela tem que ser paga, remunerada àquele contratante, e essa paga sempre é maior do que aquilo que recebe, portanto ele está sempre em débito e nunca está livre para ir e vir. Vejam a extraordinária, absurda forma que ainda criamos, submissões psíquicas na forma de familiares de pátrio poder ou de outras pessoas da família que exerçam submissão. Bom, para nós concluirmos, o tema dá muita margem à discussão, nós vamos falar da liberdade de pensar. Nós vamos dando um salto aqui, né, nas desigualdades naturais das aptidões, que está lá na questão 804. Isso promove alguma diferença na dependência das raças, que são mais inteligentes e menos inteligentes? Não.
Apenas o contrário. Conforme bem dito, dentro da própria doutrina, quem mais foi dado, a mais será exigido, mais será cobrado. Cabe àqueles que, de alguma forma, por uma percepção maior, por um conhecimento maior, pudesse e podem produzir um acréscimo na sociedade, um acréscimo social, científico, intelectual, promover a todos. Esse é um direito, essa é uma liberdade que todos têm de possuir, de ascendermos. Nós temos o direito de... Aliás, é natural para nós ascendermos. Essa é a nossa destinação. Nós, criados simples e ignorantes, temos uma trajetória através de todas essas reencarnações que já promovemos e de todos os estratos das nossas vivências erráticas, de nos promovermos a cada instante. Estamos sempre em movimento. É aquilo que eu disse, você pode sentar. Você não vai desenvolver intelectualmente, mas você vai envelhecer compulsoriamente. Então vai perder um tempo. Porque envelhecer não quer dizer sabedoria. Sabedoria é o que você faz com o tempo que tem, que já teve, que ainda virá. Pode ser pouco, mas que não deve ser considerado como limite para não continuar avançando e fazendo as coisas. Ah, não, eu já vivi bastante. Que isso? O limite de viver bastante é o momento em que você deixa a presente encarnação e passa a outro estado. Ali cessa a tua obrigação com o estado de encarnação e começa a liberdade com o direito de fazer na erraticidade. Ou está pensando que parou, porque morreu, parou. Vai ficar numa nuvem tocando lira com uma veste cheia de fio de ouro. Isso é uma alegoria já passada, ultrapassada, sem sentido, sem expectativa, sem substância científica, sem substância filosófica que possa manter, que possa dar extrato e garantia. Portanto, vamos passar por cima disso e vamos lá. Nós ainda temos tempo do que nós estamos fazendo com a nossa liberdade, que temos obrigações. Ter liberdade é impor obrigações para adquirir direitos. É conduzir essas obrigações para conduzir direitos. E aí vamos chegar na liberdade de pensar. Aí eu vou buscar numa reflexão rápida, desculpe, balancei aqui a câmera. Eu vou buscar numa reflexão rápida aquela passagem que Jesus disse, tudo aquilo que a ferrugem não corrói, e tudo aquilo que o homem não alcança para te roubar, te pertence. Portanto, nossas vestes, tudo, até a possível liberdade de ir e vir, mesmo que limitadamente, nesse momento nós temos ainda uma certa limitação por justificativa sanitária fundamentada no que nós ainda não conhecemos o todo por conta dessa epidemia, como não se conhece o todo ainda e está se desenvolvendo o conhecimento, existem algumas limitações que estão sendo colocadas que dizem respeito. Né? A questão de usar uma máscara, por exemplo, está entrando aqui agora rápido esse pensamento, a questão de usar uma máscara não é só uma obrigação, um direito seu, mas uma obrigação para com o outro. Porque a máscara não te protege somente de você ser efetiva. Ela não é absoluta na proteção da contaminação, mas ela é muito mais efetiva na capacidade que você tem de produzir uma transmissão. Portanto, é um direito e um respeito ao outro. Né? Ela acontece naquele momento em que você está se protegendo, mas também está protegendo o próximo. Vamos lembrar disso. Então, é uma obrigação, é máscara, é chato, é isso e aquilo. Eu não sei como será no futuro. Mas eu já vejo que ficou muito claro que outras sociedades, por exemplo, como a japonesa, já usavam máscaras, por exemplo não, efetivamente no inverno e no outono lá, dentro dos transportes públicos, das áreas coletivas móveis, para que houvesse essa preservação mútua. Já havia. Nós estamos aprendendo isso agora. Igual o cinto de segurança de carro, houve tanta ação contra. Não, eu tenho liberdade de andar dentro do carro sem o cinto de segurança. Não, porque quando você anda sem o cinto de segurança, olha só, dentro de um carro, está dirigindo, ocorre um acidente e tem consequências, toda a sociedade paga. Paga pelo teu resgate, paga pelo transporte, paga pela forma como você chega no hospital, paga pela forma como vai ser feito, paga pela forma como você vai ficar ausente de ser laboral e dentro da sociedade, você vai ficar afastado do teu trabalho, vai receber, eu estou recebendo de um instituto aí. Não, esse instituto é o conjunto de contribuições compulsórias de todo mundo. Você quando está recebendo, você está recebendo de todo mundo, deixando de fazer porque deixou de usar um cinto de segurança porque não queria. Vejam a consequência como é ampla. Eu estou usando um elemento aqui. Agora, o direito de pensar ele é amplo.
Nunca ninguém vai poder te alcançar porque a ferrugem nem os homens podem roubá-lo. Portanto, mesmo num cárcere, foi o caso de muitos políticos que nós já tivemos que tiveram a capacidade de pensar. Foi o caso de Paulo. Paulo, no cárcere com os romanos, poucas cartas conseguiram sair de lá, através de Lucas e outros colaboradores cristãos da época, mas muitas foram interrompidas. Mas a todo momento, o pensamento de Paulo, a liberdade de expressão de Paulo, a liberdade de dar testemunho da fé, da confiança, da credibilidade naquilo que o Cristo, Jesus Cristo, havia nos trazido e que divide a nossa história, não divide o tempo é uma abstração da física, ele divide o calendário. Quando ele faz isso, ele nos põe divididos para pensarmos quem somos nós e o que podemos, aonde podemos nos melhorar. Então, mesmo em cárcere, seja limitado. Por exemplo, você pode ter um cárcere político, por causa de denominações políticas. Você pode ter um cárcere social, por causa de determinações sociais. Você pode ter um cárcere familiar. Mas isso não te tira a liberdade de pensar, não tira de nós, todos, a capacidade de pensarmos. E isso a doutrina é absoluta. Ela nos traz um momento de pensarmos, de reagirmos ao comum, ao usual, àquele comodismo que havia, à forma de um extrato de uma religiosidade muito enquadrada que favorecia a poucos e dominava a muitos. Ela muda esse formato e amplia. Ela nos coloca no sentido da liberdade da expressão do pensamento. A doutrina em si não nos liberta, ela nos conduz à liberdade pela forma de expressão de pensamento. A doutrina em si não nos salva, ela nos conduz ao pensamento da caridade, que isso é o que nos dá salvarmos-nos de nós mesmos, das nossas abstrações, do nosso egoísmo, da nossa forma individual de ser, do nosso egocentrismo absoluto que nos afasta da sociedade, que por sinal é uma das formas de liberdade contida. Egocentrismo, você fica preso em você sem saber, achando que você tem liberdade total. E na verdade você está dominado por uma parte sua frente à sociedade. Então, tanto a liberdade de pensar, e vocês vão ter aí a liberdade de consciência, que é um próximo estudo que virá para vocês, ela é intangível. E o espírito a tem para si como uma aquisição. Qual o valor dessa aquisição? Depende da forma de pensar o que você pensa e para que você pensa, como aplica esse pensamento, no que você se justifica com esse pensamento. Todos nós já sabemos a diferença do que é bom e do que não é bom. Aquilo que não nos faz bem não pode, de alguma forma, ser replicado ao próximo. Porque se não faz bem ao próximo, nós não queremos experimentar. Não é isso? Então, liberdade. Que tenhamos muita liberdade, muita capacidade de pensarmos o quão livres somos com as nossas obrigações para a aquisição de nossos direitos, de nossos valores mínimos, né, íntimos. E essa liberdade íntima de pensar. E que em todo momento possamos pensar que temos que estar atentos nessa sociedade a algumas escravizações que ainda existem, psicológicas, psíquicas, essas subversões que ainda são feitas sobre a lei natural do Pai. Possamos estar atentos e participar de forma positiva para denunciá-las, modificá-las, tirá-las desse lugar comum. Lembre-se, aquele ditado antigo que dizia assim, em briga de marido e mulher, eu estou usando figurativamente, não se põe a colher, põe sim. A gente não deve permitir a violência, a exacerbação, um domínio, uma subjugação psíquica, física, agressiva até, e sermos partícipes disso, porque senão somos coniventes e perdemos a nossa liberdade quando estamos coniventes com fatos como esse. Então, vamos buscar a nossa atenção para isso. A doutrina nos traz a permanente forma de pensarmos, conjugarmos o que são as nossas escolhas e quais as consequências delas. Que a graça de Deus esteja em nossos corações hoje e sempre. Que o domínio desse norte verdadeiro que é Jesus toque a bússola íntima do nosso ser para Ele e que possamos, junto com o Dr. Herman e toda essa espiritualidade, nossos mentores, fiadores de nossa presente existência terrena, irmos ao encontro dessa liberdade de pensar com responsabilidade e com um sentido de respeito ao próximo. Afinal, nosso direito termina
onde começa o do nosso semelhante. Que assim seja, graças a Deus. Tchau.